E aí, pessoal, beleza? Nós estamos aqui na nossa aula de reforço, onde a gente vai abordar os orçamentos dos sistemas prediais utilizando o Revit e o Orça Fácil e o Orça BIM. Bem, nessa aula de reforço, a gente vai ver alguns temas que estão relacionados, claro, ao nosso curso, né, à nossa aula, eh, e onde eu vou trabalhar aqui com algumas questões que são relacionadas apenas ao Revit. A gente não precisa, por exemplo, entrar no Alçabinho, ou seja, seria questões relacionadas à própria ação de orçar em BIM, mas a gente também vai fazer, vai atrelar ao Orçabim, que é o software que a gente está utilizando para orçar. Bem, nessa aula também a gente vai abordar três sistemas apenas. A gente vai trabalhar com o sistema hidrossanitário, com o sistema elétrico e com o sistema de climatização. E climatização e exaustão. Esse vídeo aqui, ele não vai ter edição, então assim, eu vou talvez errar, voltar, eu vou gaguejar, eu vou beber água aqui no meio do vídeo, apenas para ser um vídeo corrido, fluido e não dar muito trabalho realmente para fazer, porque o intuito aqui, no final das contas, é aprender e obter essas informações. Se fosse realmente um vídeo comercial, onde fosse colocado com o título de vender alguma coisa, aí realmente a gente teria um cuidado maior, mas nesse caso não, é só realmente para a gente trabalhar a nossa aula. Então vamos lá, nessa aula de reforço, eu já deixei aqui aberto, né, para poder facilitar a nossa vida, já deixei dois arquivos abertos aqui de instalações hidrossanitárias. Esse primeiro aqui, ele foi feito no software do KeyBuilder. Então o KeyBuilder, quando você, por exemplo, vai clicando nos elementos, você vai ver que ele vai aparecer algumas informações aqui que muitas vezes se assemelha a o que foi feito no software FTMap ou em outros softwares também. E por que eu estou traçando essa diferença? Porque é o seguinte, muitas vezes essa diferença vai ser crucial na hora de a gente fazer a vinculação e a quantificação dos itens no nosso orçamento. Então, por exemplo, aqui, pelo menos na disciplina de hidrossanitária, não tem muita diferença. Vai ter sim, claro, quando a gente estiver trabalhando com elétrica. Aí a gente vai ver que realmente a elétrica tem algumas diferenças, mas não vamos dar spoiler por enquanto não. Vamos ficar mais na parte de hidráulica. Então, o que é que a gente faz quando a gente vai fazer um orçamento de um sistema predial? A gente vai dar uma estudada no projeto, claro, e a gente vai conhecer um pouco de cada coisa. Então, por exemplo, eu estou clicando na tubulação e quando eu clico na tubulação, eu vejo que aqui eu tenho ó, a categoria, onde eu estou passando o mouse, aqui em cima a família e aqui embaixo o tipo. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? A gente já sabe dessas informações que a gente vai utilizar lá no OssaBim do Ossa Fácil. Então, agora eu vou clicar aqui numa conexão. Então, a conexão ele também aparece como conexão de tubo. Opa, deixa eu ver, só para não estar falando besteira aqui. Deixa eu ver se o arquivo que eu estou aqui, qual é qual é o do map e qual é o do KeyBuilder. Veja que nesse caso, não. O primeiro é do KeyBuilder mesmo. Veja que até por serem muito parecidos, eu me confundi aqui, mas voltamos aqui à normalidade. Então, por exemplo, quando eu clico numa caixa d'água aqui, ela aparece como peças hidrossanitárias. Vamos ver lá no outro projeto, quando a gente clica no reservatório para ver como é que ele aparece. Pode ser peças hidrossanitárias também, sem problema nenhum. Veja, nesse aqui, ele já aparece como acessório do tubo. Então, gente, isso aí por que eu estou mostrando isso? Porque normalmente quando a gente vai fazer um orçamento, por exemplo, tanto orçamento da parte de arquitetura, estrutura, nesse caso aqui, sistemas prediais, normalmente a gente deve fazer tabelas, para essas tabelas nos auxiliar, já trazer a gente uma ideia do que a gente vai encontrar pela frente na hora de fazer a orçamentação. E não só isso, para poder a gente também fazer a nossa quantificação de forma mais acertada. Então, é por isso que sempre a gente, primeiro, faz esse estudo, né? Na minha aula eu falei sobre a questão de limpar o arquivo e também salvar como, mas
ficou lá na aula, vamos só tratar aqui mais a questão da quantificação. Então, nesse caso, como eu estava falando, a gente vai clicando e vai conhecendo um pouco do projeto. Então, eu vou clicar aqui no T, clicar no T aqui para ver como é que ele aparece, conexão de tubo também, tubulação está aparecendo como tubulação, sendo que aqui, como eu disse, né, ele vai aparecer aqui como acessório de tubo. Vamos voltar lá para o nosso projeto. Esse projeto, lembrando que esse primeiro aqui, que não tem piscina, ele foi feito no KeyBuilder. Então, na hora de criar tabelas, a gente talvez tenha uma diferenciação, mas vamos ficar tranquilos com relação a isso. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Primeiro, sem usar o Orça Fácil, só pensando no Revit, eu vou criar tabelas. Então, por exemplo, eu sei que aqui eu vou ter que criar uma tabela de tubo, uma tabela de conexões e uma tabela de peças hidrossanitárias. Pode ter outros? Pode. Eu vou clicar no registro aqui. O registro está como acessório de tubos, então seria uma quarta tabela que eu ia fazer. Então, aqui eu vou me limitar a fazer o mínimo de tabelas possível para também não custar muito o tempo do vídeo. Então, como é que a gente faz tabela? Eu venho aqui em vistas, venho em vista aqui, ó, tabela aqui em cima. Em seguida, eu clico em tabelas de quantidades. Como eu quero fazer uma tabela de tubulação, o que é que eu começo? Eu vou botar aqui, ó, H e D, eu estou falando de hidráulica, e eu vou botar aqui tubulação, que vai ser a categoria que eu vou buscar, vou quantificar. Então, eu vou aqui, ó, em tubulação, procurar tubulação aqui, está aqui, dou OK. Depois disso, quando eu dou um OK, o que é que acontece? Quando a gente está trabalhando, pelo menos hidrossanitário, com o KeyBuilder, não tem muita dificuldade da gente encontrar aquilo que a gente quer. Então, nesse caso aqui, basta a gente colocar família. Vamos lá, para tipo. Então, normalmente eu gosto de botar família e tipo. Se eu estou falando de tubulação, eu vou botar também comprimento. Então, ó, cliquei aqui em comprimento também. Vamos dar um OK por enquanto, só para ver uma visão inicial dessa tabela. Então, dá um OK aqui. Ele já está trazendo aqui, ó. Ele está na família de tubos. Aqui, tubo soldável e comprimento. Aí vem cá, como é que eu vou diferenciar a questão do diâmetro do tubo? Então, eu volto para o meu projeto, clico no tubo e vou ver qual o diâmetro dele, onde é que vai aparecer essa informação. Então, eu vou descendo aqui, ó. Vou descendo, vou ver, ó, diâmetro externo, 25. Aqui ele tem mais informações, ó, diâmetro de novo aqui, 25. Então, ele tem vários campos que ele pode me dar essa informação. Normalmente, a gente, quando vai em tamanho total, para a maioria das coisas aqui, tamanho total realmente vai servir mais. Então, ó, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse joelho aqui, eu venho aqui em tamanho total, de tamanho total, tamanho total, tamanho total aqui, ele já vai dizer, ó, esse joelho é um joelho, não é um joelho de redução, por quê? Porque ele é 25 e 25. Já se eu for num T, como não é um T de redução, ele vai dizer 25, 25, 25. Então aqui, onde eu estou passando o mouse, ele já vai dar essas dimensões. Deixa eu até fazer um negócio que para melhorar. Vou dar uma pausa aqui para poder ligar o zoom e ligar o cursor para ficar melhor de enxergar. Bem, voltei, foi rápido, né? Então agora o meu cursor está amarelo aqui. Então, ó, dá para ver aqui onde eu estou passando o cursor, tá vendo que tem ele de 25 por 25 por 25. Então, essa informação, tamanho, já vai ser interessante para a gente. Então, vamos lá. Veja que aqui também, ó, como aqui ele utilizou o catálogo da Tigre, ele está usando aqui, ó. Também eu tenho Tigre de inscrição, que também pode ser muito útil para a gente. Então vamos lá, vou voltar aqui na tabela. Primeiro, eu não quero essa lista enorme, eu só preciso realmente dos totais, para poder ter uma ideia que eu tenho. Então eu vou vir aqui em Campos, vou em Editar, e aí eu posso, por exemplo, botar aquele Tigre descrição. Posso até puxar aqui para ver o seguinte, ó. Nessa tabela, essa informação família não está sendo útil. A informação tipo, se eu tivesse mais de um tipo de tubo, aí seria útil, mas nesse caso não está sendo também. Então eu posso até pegar esses dois aqui, ó, vou selecionar os dois com Shift, segurando Shift, e vou jogar para cá. E eu vou usar aquilo que realmente me interessa, que é o quê? Tamanho total, vou jogar para cá, e vou botar tigre. Deixa eu ver aqui se eu tenho um tigre de inscrição, que seria o interessante aqui para gente. Cadê?
Bem, por alguma razão eu não tenho um tigre descrição. Vou botar descrição aqui para ver. Como eu disse, né, a gente não vai dar pausa, então se a gente errar, vai continuar no erro mesmo. Depois a gente volta e corrige. Então eu vou dar um OK aqui. Ah, sim. Em classificar, como eu não quero aquela lista toda, eu vou pegar aqui, ó, tirar essa itemização. Vou vir aqui e vou colocar, ó, para ele organizar pela descrição. Outra coisa, eu vou pegar tamanho total, vou jogar aqui para cima, para ficar antes de comprimento. E no caso do comprimento, eu venho aqui em formatação, vou selecionar aqui comprimento e vou botar para ele fazer o quê? Os totais. Então aqui, ó, em nenhum cálculo, eu vou botar para calcular os totais. Dou OK. Bem, minha tabela aqui ela ficou realmente resumida apenas ao texto de descrição, que é bem simplesinho aqui, mas também eu deveria ter variado por tamanho total. Então eu vou voltar aqui, ó, em classificação e a minha segunda classificação agora vai ser por tamanho total. Com isso, eu agora vou ter, ó, tubo soldável marrom, 20 milímetros, 2,17, 25 milímetros, 52,67, 32, 26, 81 e assim por diante. Então aqui, o que é que eu já sei? Eu já sei que eu vou ter 4 tipos de tubo nesse meu projeto, soldável nesse caso, que tem esses 4 diâmetros aqui. Tá, feita essa tabela, agora eu vou fazer uma segunda tabela, que é o seguinte, eu vou lá em... Eu vou até clicar aqui novamente no tubo, só para ver se eu tenho aquele tigre descrição aqui também. Naquela hora era importante aparecer. Interessante. Aqui eu não estou vendo o tigre descrição para tubo. Eu vi lá para conexão, mas para tubo não. Então já sei que descrição realmente ia fazer sentido. Vamos lá. Então vou fazer agora a tabela de conexões. Então só vou fazer essas duas, não vou me estender mais. Então aqui, tabela de quantidades. Vou botar aqui novamente, né? ID de hidráulica, HDI. Vou botar aqui conexões. E mais uma vez vou procurar a categoria conexões. Lembrando, como é que a gente vê aqui? A gente vê, ó, esse aqui é categoria, isso aqui é tipo, desculpa, categoria, família e esse de baixo são os tipos. Quando a gente quiser filtrar por tipo. Então vou botar aqui conexões. A categoria que eu vou procurar, no caso de conexões, é conexões. Conexões de tubo. Escolhi, vou dar um OK aqui. Agora eu vou escolher os campos. Como a gente já viu que família e tipo não adianta muito quando você está trabalhando com o projeto do KeyBuilder, que ele vai trazer normalmente as mesmas informações, ou ele vai trazer informações aí que não podem não ajudar muito. Em elétrica, que a gente vai ver isso de forma mais evidente. Então eu vou procurar aqui, cadê? Tigre descrição, que a gente já viu estudando lá o modelo, e ela vai ser mais interessante. Então, ó, tigre descrição. Vou botar tamanho também. Tamanho é bem legal porque a gente viu que tamanho e tamanho total, nesse caso tamanho total, ajudou também. Tá, eu vou botar só família e tipo porque qualquer coisa a gente pode até descartar eles. Então eu vou botar família. Família sempre eu gosto de botar no começo e tipo no final. O tipo também eu vou acrescentar mais abaixo de família. Aqui, gente, como a gente está contando peças, a gente não está tendo comprimento, então não vou botar comprimento, eu vou botar contagem de peças. Eu vou procurar aqui por contagem. Pronto, contagem aqui. Vou botar ele no final. Normalmente o que tem um valor, a quantificação eu sempre gosto de botar no final. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar essa itemização de cada item, porque lá estava a lista de todos os itens. Eu quero simplesmente um resumo. Então aqui eu vou fazer um resumo por tigre descrição e a segunda novamente por tamanho total. Então, OK. Vamos ver o resultado. Pronto, aqui, ó, veja que já mostrou resultado melhor. Família, veja que família não dá muita indicação para a gente, porque ele bota ó, curva de 45 ou 90. Não, ou é 45 ou é 90. Então, quando a gente vem para a descrição nos dá exatamente 45 ou 90. Então, tanto que nesse caso aqui a gente pode até descartar esses dois. Como é que a gente descarta sem vir aqui para a parte de propriedades da tabela? Posso clicar com o botão direito,
ocultar coluna ou até excluir coluna. Então, eu vou excluir coluna e excluir coluna. Pronto, deixar só isso aqui que vai servir para a gente. Então, veja, na hora de fazer o meu orçamento, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, bucha, bucha, joelho, joelho, pronto. Vou pegar essa lista. Com essa lista, eu vou lá no Orça Fácil e vou procurar os itens do orçamento para poder já deixar ele prontinho para quantificar. Nesse caso, eu não vou botar todos, só vou botar alguns para poder a gente exemplificar. Beleza? Então, eu estou com as duas tabelas aqui. Como eu disse, nesse caso, se a gente fosse fazer aqui desse outro projeto, a gente teria, no caso, tabelas similares, mas com as colunas diferentes. Vamos fazer um teste? Vou botar aqui, ó, vista, novamente, tabela. Posso botar até o mesmo nome da tabela, porque nesse caso são arquivos diferentes. Então, id, tubulação. Vou procurar por tubulação aqui. Vou dar um OK. E vou ver o que é que ele tem aqui disponível. Texto. Novamente, vou botar aqui família, né? Família e tipo. Família, tipo. Vamos ver o que mais. Vamos ver comprimento, como é tubulação, comprimento. E vamos ver que com só essas três informações isso é o suficiente. Mais uma vez eu vou tirar aqui a itemização e vou deixar só aqui ele separando por tipo. Dou um OK e vamos ver. Pronto. Aqui, ó, família. Aqui, tipo. Opa, então nesse projeto eu já tenho esgoto, água quente e água fria. Veja que às vezes é importante a gente considerar o tipo. A gente tem mais de um tipo de tubo. Vou voltar aqui, vou ver onde é que vai aparecer a parte do diâmetro. Então, clico aqui. Vamos ver se ele vai aparecer em tamanho total também. Ele aparece também em tamanho total. Deixa eu ver se aqui acaba sendo a mesma coisa de lá, do projeto feito no KBuilder. Quem assistiu a minha aula sabe que eu diferencio os dois, mas é mais na parte de elétrica, por isso que eu estou trazendo aqui para o vídeo também. Nesse caso da conexão, vamos lá. Conexão, deixa eu ver como é que ele diferencia aqui. Ele também tem a descrição da Tigre. Então, nesse caso aqui, nos dois eu poderia fazer a mesma tabela, a mesma coisa, seguindo o mesmo procedimento. Então, vou nem concluir mais, porque eu já entendi que os dois funcionam da mesma forma. Para não ficar um gostinho, eu me arrependi. Eu vou voltar para a tabela só para poder acrescentar o quê? Acrescentar a questão do tamanho. Então, deixa eu acrescentar a coluna do tamanho. Como é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, clicar em cima e inserir coluna. Nesse caso de inserir coluna, aí ele vai voltar para lá, selecionar campos. Vou procurar por tamanho, tamanho total, tamanho total, a informação relevante. Poderia até botar também, deixa eu ver se eu tenho aqui, vou botar aqui, posso botar descrição também, mas vamos ficar só com o tamanho mesmo, e aí a gente vai testando. Então, OK, tamanho também está variando, porque agora a gente vai na classificação e vai pedir para classificar também por tamanho. E agora vai ficar um negócio mais interessante para a gente, que é, ó, tubo de esgoto de 25 ou de 25 e 50. Opa, tem coisa errada aí. Na verdade, ele está mostrando como tubo de esgoto, mas isso é a descarga da piscina. Teoricamente, também seria águas, um tubo de PVC. De PVC, não de esgoto, até porque esgoto não tem de 25. O de 50 até poderia, mas de esgoto 25 não tem. É a partir de 40. E aqui eu já tenho agora as separações aqui. Comprimento, o que é que aconteceu? Ele está dizendo aqui que varia porque a gente não botou para somar. Então, eu vou voltar aqui em formatação, comprimento, e aí eu boto para somar. Então, OK. Agora eu tenho aqui, ó, os valores aqui de cada comprimento. Bem, feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai para o Orça Fácil. Na aula, eu mostrei como a gente fazer o orçamento lá pelo site e depois trazer para cá. Aqui eu vou começar diferente, eu vou começar com um novo orçamento. Então vai ser o nosso novo orçamento, onde a gente vai incluir a parte de elétrica, hidráulica e ar-condicionado. Então eu vou aqui em novo orçamento, veja aqui, ó. No caso lá, como a gente já tinha um orçamento pronto, a gente vinculou. A gente até vinculou a etapa nesse caso, mas aqui eu vou vincular, criar um orçamento novo. Então,
orçamento novo. Existe um orçamento associado a esse projeto, ou seja, como for da aula, foi do que a gente utilizou da aula, aí ele pergunta, gostaria de criar um novo orçamento? Sim, mas eu vi que eu selecionei o arquivo errado, então deixa eu selecionar logo certo, voltei aqui para o orçamento, para o projeto certo, e vou lá, orça face de novo, novo orçamento, ó, vou fazer o meu login aqui, só rapidinho, gente. Pronto, eu vou criar um novo orçamento a partir dele, desse projeto. Ele bota aqui, eu vou criar aqui aula reforço, da BBCEP, aula reforço. E vou botar projeto aqui, aula reforço, sistemas prediais. O resto eu vou deixar a opção de arredondamento, não vou botar encargo social, no caso desonerado, vou deixar ele assim mesmo, ok. Ele vai pedir para escolher os bancos de dados. Eu vou deixar só o Sinap mesmo, Pernambuco, vou dar um ok. Pronto, a partir de agora eu vou poder agora criar a minha orçamentação. Então, vou aqui em editar orçamento. Ele vai abrir a tela aqui no meio do nosso orçamento. E agora eu vou começar. Então, na aula eu falei que a gente tem que criar uma EAP para poder a gente fazer o nosso projeto. Então, essa EAP eu vou pensar nas três disciplinas. Então, eu vou criar aqui etapa 1. Vou botar aqui hidráulica. Hidráulica. Essa vai ser a nossa etapa. Então, eu venho aqui no final e confirmo. Em seguida, eu vou botar aqui, ó, criar uma subetapa, ou seja, um subnível, onde eu vou botar aqui tubulação. Só para diferenciar. Tubulação. Vou criar uma outra subetapa, então venho para o primeiro aqui, ó. Desculpa, faltei confirmar. Venho aqui para o primeiro de novo, criar subetapa de novo, vou botar aqui conexões. Só para a gente fazer exercício dos dois. Confirmei aqui. Feito isso, eu agora vou criar uma nova etapa que vai ser elétrica. Elétrica. Em elétrica, eu vou também criar dois subníveis. Eu vou criar infraestrutura, que é onde a gente vai botar eletroduto. Então, criar uma subetapa aqui, infraestrutura. Veja que para criar subetapa, eu tenho que estar numa etapa e clicar aqui, ó, em criar subetapa. Então, para criar mais uma subetapa, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, clico no 2 e criar uma subetapa. Vem para cá, vou botar cabos e fios. Venho para cá, confirmo. E a nossa terceira etapa, quando eu clicar aqui em etapa, ele vai criar o 3, vai ser HVAC, ou seja, sistema de ventilação e ar-condicionado. Confirmar aqui. Em seguida, eu vou criar uma subetapa. Tá aqui, equipamentos. Equipamentos, ok. E em seguida, eu vou vir aqui e criar novamente uma subetapa, né? Vou botar aqui dutos. Vou botar dutos. Confirmei. Pronto. Agora tenho três subetapas aqui. E eu posso até fazer o seguinte, já que eu tenho um orçamento criado, o que é que eu posso fazer? Eu posso agora vincular esse orçamento, esse projeto que está aqui, apenas a esse trecho da planilha. Eu não preciso mais trabalhar com a planilha toda. O que é que eu vou fazer? Vou fechar aqui, vim aqui em vincular orçamento e veja que aqui vai aparecer a minha lista de orçamentos que eu tenho aqui. O que eu acabei de criar, ó, tá aqui, aula de reforço, sistemas prediais. Vou selecionar ele, sendo que eu vou, ao invés de vincular projeto, vou clicar em vincular etapa. Cliquei em vincular etapa e vou escolher, ó, hidráulica. Pronto. Hidráulica só vai trazer agora esses dois. Quando eu for para elétrica, eu vou vincular com elétrica. Quando eu for para para ar-condicionado, aí eu escolho o item 3 aqui. Vincular etapa aqui no final. Ok. Pronto. Agora, minha brincadeira aqui já está completa. Por quê? Porque agora eu posso começar a quantificar.
Vou lá em editar orçamento e veja que no meu editar orçamento só vai aparecer 3 minhas. Uma etapa e 2 subetapas. Vamos lá? Então, ó, vai abrir aqui para a gente. Enfim, vou dar uma pausa. Quando abrir, aí eu retorno. Pronto. Demorou um pouquinho, mas veio. Então vamos lá. Hidráulica, tubulação e conexões. Então eu vou inserir aqui um serviço para um e um serviço para outro, só para a gente ver como é que é a quantificação. Então no primeiro, tubulação, o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir uma composição de tubo. A gente viu que era tubo de 25. Então vamos lá, eu cliquei aqui em inserir composição. Aí ele pergunta qual o banco de dados que eu quero. Eu tenho o Sinap e eu tenho o meu banco próprio. Nesse caso eu vou escolher Sinap, porque no meu banco eu não tenho essa informação. Então eu vou botar aqui OK. Em seguida eu vou começar a pesquisar. Então eu vou botar tubo PVC soldável 25. Veja que eu nem terminei soldável aqui, porque quando a gente está pesquisando, se tiver alguma acentuação que a gente não sabe se a tabela está considerando a acentuação ou não, é importante que a gente vá e pare até ali a acentuação. Claro que tem sistemas que ele entende e ele vai buscar com acento ou sem acento, e outros não. Não é o caso do alça fácil, ele não diferencia, ele vai trazer o resultado para você. Então aqui, ó, tubo de PVC eu tenho aqui para reservação, para dreno, para aprumada, para ramal, para subramal. Eu vou escolher esse aqui de subramal, talvez seja o mais adequado para o que a gente vai fazer, porque no final das contas ele não só está na aprumada. O ideal seria a gente separar os de aprumada e separar os de subramal e ramal, mas como é só um exemplo aqui, então a gente vai manter esse. Vou selecionar aqui, dou dois cliques, ele vem aqui para cima. Eu agora clico em confirmar. Vamos agora para conexões. Então, conexões eu também vou inserir uma composição. Vou botar novamente Sinap. Vou colocar aqui curva. Curva não, desculpem. Eu vi lá que tinha joelho 90, PVC 25. Então, ó, eu tenho, cadê? 90 graus, ó. Eu tenho joelho 90 graus, PVC soldável, mesma coisa. Eu vou pegar aqui de ramal e subramal, dá dois cliques e ele foi inserido aqui em cima. Então vamos lá. Veja, nesse primeiro aqui eu vou fazer a quantificação normal. No outro eu vou fazer uma técnica diferente, mas os dois vão dar o mesmo resultado. Vou até fazer o seguinte. Para esses dois, esse caso aqui do joelho, eu vou até duplicar, porque eu vou fazer ele de duas formas diferentes. Então vamos no primeiro. Então, ó, eu selecionei a linha aqui do tubo. Em seguida eu vou clicar aqui nesses três pontinhos aqui nas reticências e vou começar a fazer a quantificação. Então, para quantificar, eu tenho três opções aqui embaixo. Eu tenho por categoria, por material e por fórmula. Nesse caso, por material, o próprio sistema já viu que não rola. Então, ele já deixou aqui só por categoria ou por fórmula. Por categoria, a gente vai fazer essa quantificação direto. Por fórmula, seria uma associação. Assim, a gente queria um resultado, mas para poder chegar àquele resultado, a gente vai ter que fazer alguma conta a mais. A gente vai ter que fazer alguma adaptação. Por exemplo, digamos que a tubulação ela não seja embutida, ela seja presa na laje. E a gente tem que colocar as abraçadeiras. Eu posso criar uma regra dizendo a cada metro de tubo eu vou ter uma abraçadeira. E aí eu posso fazer essa multiplicação aqui e ter a quantidade de abraçadeiras por metro, por exemplo. Então eu tenho essa possibilidade sim. Então vamos lá, eu vou escolher aqui, ó, categoria. Vou lá, eu já sei que a categoria nesse caso é tubulação. Então vou vir aqui em tubulação. E aí quando eu estou aqui em tubulação, eu escolhi a categoria, mas não quantificou nada. Veja que está zerado aqui onde está amarelo. Então, para ele poder entender o que eu quero, eu tenho que dizer a ele qual o parâmetro que eu quero que ele use para quantificar. Nesse caso, ó, diâmetro, elevação, nenhum desses aqui serve a não ser comprimento. Então, eu vou clicar em comprimento e em comprimento, veja que aqui, ó, em comprimento, ele já trouxe 90 metros de comprimento de cabo, de cabo não, de tubo. Vou dar um OK aqui e posso até, ó, visualizar.
Vou visualizar aqui. E aí, o que é que eu vou ver? Aqui, na visualização, eu vou ver todos os tubos do meu projeto, mas veja que não tem mais conexão, não tem mais reservatório, não tem mais bomba, não tem mais nada, só tem realmente tubo. Mas o que acontece aqui? Aqui os tubos, todos eles aqui são de vários diâmetros diferentes. A gente quando fez a tabela, e é para isso que serve a tabela, ela nos disse que tem pelo menos 4 diâmetros. Então o que é que a gente vai fazer? A gente tem que filtrar para pegar só o diâmetro que a gente quer. Vou voltar aqui, então para reeditar, eu estou 2 cliques. Venho aqui em filtros, então eu posso fazer um filtro de família. Nesse caso a gente já viu que família e tipo não vai adiantar de nada. Então a gente já pode pular direto para filtro de parâmetro. É onde vai nos dar essa garantia. Então como a gente normalmente exercita na aula, eu faço isso ao vivo, vamos dizer assim. E vou fazer aqui só para recordar. Então, ó, filtro de parâmetro, eu cliquei aqui no sinal do mais. Vou lá em tamanho total, que a gente já viu que o tamanho total é onde vai diferenciar os tamanhos. Então, vou procurar aqui tamanho total. E em tamanho total, veja que ele aqui, ó, ele já me dá as opções de diâmetro, ó, 20, 25, 32 e 40. E aqui em cima, nessa linha aqui em cima, ele está dizendo o quê? Os operadores. Ou seja, igual, não igual, maior que, maior ou igual que, menor igual, ou menor que, menor ou igual que, contém ou não contém. Então, esse contém ou não contém, quando a gente está fazendo um filtro de texto, esse contém ou não contém ele é muito útil, mas não vai ser o nosso caso agora. Começa com, ou não começa com, termina com, ou não termina com. Nesse caso, o igual já me atende, vou escolher o igual aqui, e o diâmetro, nesse caso, vai ser o de 25. Com isso, vou dar um OK, veja que a quantidade agora, ó, comparando aqui lado a lado, a quantidade do todo é 175 elementos, que dá 90 metros. Aqui ele já baixou para 103, que dá 52,67 metros. Vou dar um OK aqui, aí ele vai refazer a visualização. E aqui, ó, ele só vai trazer os pedaços de tubo que realmente é de 25. Se eu quiser ver o restante do projeto, eu clico aqui nessa lâmpada pequenininha aqui, ó. Clico nele. E aí ele vai dizer aqui, ó, visibilidade. Então, se eu quiser ver bem fraquinho os outros elementos, ó, veja que a caixa está mais clarinha. Os tubos, ó, vou clicar no meu tubo aqui, ó. Os meus tubos, ele aparece de azul e os demais de outra cor. Então, eu já sei exatamente o que é que ele está considerando nessa quantificação. Clico em fechar. Com isso, eu venho em confirmar. E se mesmo assim, depois de ter fechado, eu quiser ainda confirmar quais foram os itens que foram quantificados, eu posso vir aqui selecionar esse item, vir em critérios e clico para realçar no projeto. Então ele vai e realça. Veja que aqui ele já selecionou, ó, o tubo. Ele diz que tem na categoria tubulação, tem 103 tubos, exatamente o número que a gente encontrou. E aqui, quando a gente aproxima, ele vai estar com a cor diferenciada. É porque como tudo é azul, aí não vai dar para a gente perceber. Mas ó, tem um azul mais claro, que é o que ele selecionou, e o azul mais escuro, que é o que, digamos assim, é as outras tubulações. Bem, como é que eu sei que é 5267? Vou lá na minha tabela. E a minha tabela, ela tem que me ajudar dizendo o quanto a gente tem aqui. Alguns alunos perguntam, professor, não teria como associar essa tabela que eu fiz ao orçamento, não? Seria mais rápido. Sim, seria, mas infelizmente não tem. A gente realmente tem que colocar ela. Tem sim, se você fizer algum procedimento no Dynamo, alguma programação, mas assim, por aqui, automaticamente não. A gente tem que realmente fazer passo a passo. Mas vamos lá. Eu já fiz aqui a quantificação da tubulação. A gente vai fazer agora das conexões. Então, ó, sempre é bom fazer o que, gente? Vai lá no projeto. Antes mesmo, eu não fiz com tubulação, mas é sempre bom a gente fazer. Clica num elemento que seja do mesmo grupo. Nesse caso aqui, ó. Esse aqui é um joelho. Vamos ver de quanto é. Deixa eu ver. É coincidentemente de 25 ou é de 20? Não, esse é um joelho de 32. Tem um joelho de 32 aqui que a gente selecionou, mas
Nesse caso aqui, tanto faz, porque a gente vai colher essas informações aqui, ó, conexões de tubo. Nesse caso aqui, joelho, ele vai estar com essa descrição. E veja que tipo não vai ajudar muito. Então, mais uma vez, a gente vai ter que ir para tamanho normal. Vou lá, vou nos 3 pontinhos de novo. Se por acaso você tiver feito pelo site, ele tiver assim, ó, quantidade manual, não tem problema, é só você vir trocar. Ele vai aparecer dessa forma. E veja que como ele está entendendo que a quantidade é um número inteiro, ou seja, uma unidade, ele vai fazer o quê? Ele vai, ó, bloquear o FX. Então aqui nesse caso, como é contagem 1, 2, 3, nem o FX ele mostra. Vamos aqui em categoria. Mais uma vez eu vou escolher a categoria conexões, nesse caso conexões, né? Conexões de tubo. Aí veja que no total, no nosso projeto tem 151 conexões. Beleza? Selecionado. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá em filtros e vamos procurar filtrar por tamanho total. Então, como eu quero um joelho de 25 por 25, 25 na entrada, 25 na saída, eu vou lá em tamanho total novamente, tamanho total, e aí eu vou querer, ó, igual a, vamos lá, 25 por 25. 25, dou um OK, aí ele mostra, ó, 45 unidades. Vamos dar um OK. Se eu quiser, eu posso visualizar para ver onde eles estão. Aí eu clico aqui para mostrar. E aí ele vai, ó, mostrando isoladamente. Lembrando, se eu quiser que mostre o projeto, basta eu clicar aqui, visibilidade, OK. E o que é que eu faço? Eu seleciono aqui, ó, clico em conexões para poder eles ficarem, ó, azulzinhos. Pronto, até já sei, eu vou marcar aqui onde é que tem um aqui para me lembrar onde é que tem. Então veja aqui, agora eu já sei onde é que tem joelho de 25. Só fechar, lembrando de sempre confirmar aqui no final e está tudo ok. Funcionou. Existe uma forma mais fácil de fazer isso? Existe. Mais rápido? Existe. Eu particularmente eu não gosto. Por quê? Porque pode me induzir ao erro. Mas vamos lá. Vou selecionar a linha aqui e aqui, ó, a gente estava na aba de orçamento. Então aqui na aba de critérios, com a linha selecionada eu posso fazer o quê? Eu posso vir, ó, tem duas opções aqui, elementos e elementos com filtros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar elementos com filtros, vou clicar nele e agora eu vou lá no projeto. Então, eu clico aqui no projeto e vou procurar. Bem, eu já tinha marcado mais ou menos qual era o de 25, é esse aqui, ó. Clico nele, pronto. Depois que eu cliquei nele, o que é que ele fez? Ele já, ó, fez o filtro por mim, joelho de 45 e tudo mais. Mas, deixa eu ver até se ele tem como diferenciar. Não, não diferenciou. Ele deu aqui 55, mas que estranho. Vamos dar uma olhada aqui. 45, 55. Então pode ser que esse joelho não seja o de 45. Como eu disse, se a gente errar, faz de novo. Então deixa eu confirmar aqui se ele realmente é o de 25, só para eu ter certeza. Bem, gente, mais estranho ainda, porque é o de 25 e por alguma razão ele está quantificando aí. Ele pegou tudo, por alguma razão, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com arquitetura, com outras coisas, ele funciona, mas provavelmente na descrição que ele fez como filtro aqui, deve ter pego outra coisa. Por isso que eu disse que muitas vezes eu não confio, não na ferramenta, mas é na modelagem em si que pode influenciar esse erro. Então eu vou clicar novamente aqui, só para testar isso novamente. Cliquei aqui nele de novo, 55 de novo. Vou lá em filtro, nesse caso ele fez um filtro de família, sendo que eu vou fazer um filtro de parâmetro agora. Então vou lá em filtro de parâmetro, vou em tamanho novamente, tamanho total, e aqui eu vou botar novamente 25 por 25. Bem, tem alguma coisa estranha aqui e não vai dar tempo da gente olhar, mas algo realmente não deveria estar acontecendo nesse caso. Se eu desmarcar aqui, ele volta para os 45. Então, provavelmente deve ser alguma coisa nesse filtro aqui
ele está trazendo um resultado que não está muito legal. Ele está pegando só um grupo, ele não está pegando o outro. Então, isso aqui pode realmente influenciar no trabalho que a gente está fazendo. Então, ou, vamos lá, vou chutar aqui, e posso estar enganado, mas talvez ele está pegando o joelho que seja um joelho de rosca numa ponta e de 25 na outra, que está contabilizando também. Ou seja, talvez até a quantidade certa seja 26 do que os 45. Então, eu vou confirmar aqui e vou procurar um desses joelhos aí perdidos, esse que tem rosca na outra ponta. Vou aqui em tabela, secções, vou procurar esse joelho com rosca. Então, ó, ele está aqui. Primeiro de 25 eu tenho joelho de 90, de 25 eu tenho 22 aqui pela tabela. Então, por isso, mais uma vez, a importância da tabela. Então, joelho de 25 tem 22, de 32 ele tem mais 22, de kombucha de latão ele tem mais 14, e ele aqui de 25 por 3 quartos tem mais 3. Então, é bom que isso está ficando gravado, porque aí a gente já pode ver como é que a gente vai solucionar isso. E veja mais uma vez como a tabela ela está servindo para a gente. Então, provavelmente, ele deve estar contabilizando o quê? 22 mais 14, 36. 36 mais 3 aqui. 36 mais 3, 39. É. E aí, gente, o que é que isso pode ter acontecido? Pode ter acontecido, não vou garantir. Pode ter acontecido o seguinte, que de repente, quando o projetista pegou lá, ele alterou as características, por exemplo, de um joelho, de um T, alguma coisa do tipo, mas não mudou no modelo, ou não mudou lá em tamanho total. Então, se ele não mudou tamanho total e ele alterou, digamos assim, um diâmetro, alguma coisa desse tipo, vamos voltar lá para o modelo que vai ficar mais fácil para explicar. Vamos clicar aqui nesse joelho, novamente. Aqui eu tenho todas as características. Eu tenho o raio nominal, eu tenho várias informações sobre ele. Mas, por acaso, por alguma razão, ele manteve o tamanho total, mas, no caso, ele conseguiu editar qualquer outra informação para poder aproveitar a mesma peça. Tá, eu vou dar um exemplo melhor. Quem trabalha com CAD vai entender o que eu estou dizendo. Quem trabalha com CAD, o que acontece muitas vezes com CAD você vai lá editar cota. Em vez de você ajustar o projeto, você edita a cota para você dizer que aquilo ali mede tanto. Quando na realidade não mede, porque você não quis alterar, ou não tinha tempo, porque não quis mesmo, mas você não quis alterar aquilo ali e no final das contas o que é que aconteceu? A cota ficou diferente do projeto. Então aqui pode ter tido alguma alteração que a pessoa fez, a família ainda continuou, o tipo no caso, continuou ainda mantendo a mesma informação original, mas que no final das contas a pessoa fez uma alteração, fez algum ajuste aqui que não ficou legal. Então, por alguma razão essa quantificação não está batendo, mas a gente tem a nossa conexão, nossa tabela aqui para nos ajudar a verificar e a gente vai procurar que danada aconteceu aqui. E nesse caso ali, melhor, eu já sei o que é que a gente pode fazer. Veja, como essas ideias elas vão surgindo. Nesse caso aqui, eu agora entendi o porquê que não aconteceu. Porque 25 por 25, ele pode acontecer para muita coisa. Então a gente poderia até fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, criar um outro filtro, vou entrar aqui. E o outro filtro seria o seguinte, ó, eu vou entrar aqui no filtro e na parte de... Deixa eu ver se eu tenho aquele parâmetro, né? Tigre descrição. Vamos lá, se eu tenho tigre descrição aqui. Tigre descrição, opa, tenho. Então eu poderia já filtrar por tigre descrição e esquecer aquele de 25 por 25. E nesse caso eu estou entendendo que o 25 por 25 está pegando tudo que é 25 por 25. Já que a gente não fez um filtro antes. Então agora já encontrei o erro. Então vamos lá. Vou botar aqui que ele é igual a joelho de 90 de 25. Ok, agora faz sentido. Eu vou pegar, excluir esse, para excluir esse que eu fiz antes. Eu vou clicar nesse sinal de menos e agora eu tenho realmente a quantificação correta. Então veja
que um vacilo meu, na hora de estar fazendo essa gravação desse vídeo, ocorreu isso. Mas foi bom porque pelo menos fica registrado que você tem que ter muito cuidado e tem que usar um raciocínio lógico para poder chegar no resultado. E aí, por que o de lá que a gente fez antes deu 26? Então a gente pode verificar qual a razão disso. Pode ter sido também aquela questão que eu disse da edição da cota. Então eu vou só excluir esse item. Não faz sentido estar com esse item errado aqui, porque a gente ainda tem uma boa quantidade de informação para passar de elétrica. Então, por enquanto, aqui já deu. Vamos dar uma pausa e vamos para a elétrica. Então, só um minuto, a gente já chega lá. Então, gente, retornando agora, nós vamos voltar aqui para o nosso projeto elétrico, né? Isso aqui a gente poderia até dividir aí em dois vídeos, mas vamos fazer um vídeo corrido mesmo. Se for o caso, até tento colocar lá na descrição para vocês verem onde é que começa um e onde termina o outro. Então, mas vou fazer um vídeo corrido, tá bom? Vamos lá. Então, voltando aqui para a nossa tela, nós temos aqui os dois projetos. Esse primeiro aqui, novamente, o KeyBuilder. E o outro projeto, ele um projeto feito no Map. Vamos ver as principais diferenças. Então, ó, aqui no KeyBuilder, quando eu clico aqui no eletroduto, ele vai mostrar como bandeja de cabos. Quando eu clico, por exemplo, na luminária, ou na indicação da luminária, ele vai mostrar como luminária, ok. Quando eu clico aqui na caixa, onde vai ter uma tomada, um interruptor, alguma coisa do tipo, ele vai mostrar aqui como modelo genérico. Então veja que aqui eu já tenho essas três informações, já sei quais as tabelas que eu preciso fazer. No outro, feito no Map, o que é que a gente vai ter? A gente vai clicar aqui, ó, no eletroduto também. Aí aqui ele já mostra conduíte. Vou clicar em outro aqui, pegar um outro aqui qualquer, pegar um que faça curva aqui. Conexão de conduíte. Então, ó, nas derivações aqui, ele vai também botar, ele vai diferenciar, botar a conexão de conduíte. Na luminária, vamos clicar aqui na luminária. Na luminária ele põe como luminária, porém aqui na caixinha da luminária ele já bota como conexão de conduíte também. Então veja que aqui a gente vai ter que fazer tabelas diferentes dependendo do tipo que a gente estiver trabalhando, ou seja, feito no Map, seja feito no KeyBuilder, aí a gente vai ter que fazer tabelas diferentes, considerando categorias diferentes. Mas isso tudo, gente, vai sair quando você estuda o modelo. Vamos aqui só agora em tomada, né? Clicar nessa tomadinha aqui só para ver, pronto. Tomada ele já bota como dispositivos elétricos. Então lá ele botou como, que a gente viu, ele botou como modelo genérico. Então veja, então a gente vai ter que criar realmente tabelas diferentes entre um e outro. Certo? Mas isso aí a gente já viu lá em hidráulica, né? Que a gente tem que dar uma estudada antes para poder depois fazer as nossas tabelas. Então vamos lá. Então aqui, o que é que eu vou fazer agora? Vou criar minhas tabelas. Então eu vou criar duas tabelas a princípio, duas ou três. Uma relacionada à bandeja de cabos, porque na verdade, porque eu vou escolher o do KeyBuilder? Porque o KeyBuilder ele tem que ter um tratamento mais trabalhoso, vamos dizer assim. Lá o do Revit ele já é mais direto, até porque o plugin ele está no Revit e o que foi feito no Map, no caso no Revit Map, ele já vai meio que direto. Aqui no KeyBuilder é que merece um tratamento especial. Então o que é que a gente vai mostrar aqui? A gente vai mostrar criando a tabela, depois tirando essa tabela do Revit, jogando lá para o Excel e em seguida a gente vai tratar esse arquivo. Então vamos lá, vou vir aqui em vistas, tabela, tabela de quantidades. Então vou botar aqui LED elétrica, bandeja, cabos. Em seguida eu vou procurar aqui bandeja de cabos, eu já estava aqui em cima, ó, bandeja de cabos. E o interessante é que aqui eu não vou botar família, tipo, descrição, nada não. Vou dar um OK aqui. E veja os campos. Os campos ele já mostra quais os materiais que eu vou quantificar. Então, ó, vou aqui já selecionar logo de cara. Eu poderia até, sei lá, para poder fazer uma graça aqui, eu poderia botar descrição aqui logo no começo. Poderia botar contagem ou comprimento, enfim, mas, enfim, eu vou pegar aqui, ó, os materiais, selecionei segurando o Shift e clico no botão verde para jogar para cá.
Tá aqui, ó, depois de descrição. Vou procurar aqui para ver se tem algum outro material, no caso eletroduto aqui também, ó. Vou jogar para cá. Foi para cá? Ainda não. Pronto. Deixa eu ver se tem algum material aqui. Não, nesse caso não tem. Vou para classificar. Nesse caso eu não preciso classificar nada, nem deixo, e nesse caso deixo itemizar cada instância. Vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Vou dar um OK, a minha primeira tabela está pronta. Vamos para a segunda tabela, modelos genéricos. Eu não vou fazer de luminária não. Vou agora criar nova tabela. Vou aqui em vista de novo, tabela, tabela de quantidades, relé, mod genéricos. Vou procurar modelo genérico por aqui, modelos genéricos. Vou dar um OK. Em seguida, eu vou ver o que é que eu tenho aqui de material. Então, ó, já tenho aqui logo em cima, acessório para eletroduto, caixa 4x2. Já vou selecionar esse. Vamos descendo aqui, que é o que eu tenho mais, ó. Dispositivo de proteção, disjuntores, dispositivos elétricos. Jogo para o lado de cá. DPS, peça, quantidade, grupo, não. Deixa eu ver algum outro material, ó. Quadro de distribuição, beleza. Joga para lá também. Bem, aqui basicamente fechou. A mesma coisa, não vou fazer nenhum tratamento. Dou um OK. E por último, eu vou voltar lá no 3D. Deixa eu ver aqui, ó. A minha parte de tomada está aqui, a minha parte de quadro está aqui. Deixa eu ver aqui o que eu poderia botar. Seria a parte de luminária, já está aqui também. Às vezes dispositivo elétrico pode ter também. Mas nesse caso aqui, já que eu não encontrei, vamos pular. E aí como é que eu pego essas duas tabelas e boto para fora? Vou fazer o seguinte. Seleciono a tabela aqui. Venho em arquivo. Em seguida eu venho em exportar. Em seguida eu venho em relatórios, tabelas. Aí ele vai perguntar onde é que eu quero salvar. Eu vou botar aqui para salvar na minha área de trabalho, para ficar fácil de encontrar. Vou botar aqui Elé, bandeja, cabos. E aí, gente, vocês podem fazer o seguinte, por exemplo, se aqui embaixo ele tem duas opções, CSV ou TXT. Você que escolhe. Se você botar CSV, provavelmente o Excel ele já vai reconhecer. Quando você der dois cliques, ele já abrir no Excel. Se você clicar em TXT, você vai ter que abrir o Excel e vai ter que puxar esse arquivo. Então, aí você escolhe o que é mais interessante para você. Mas eu vou deixar CSV aqui. Vou clicar em salvar. E aí, quando ele dá essa mensagem aqui, ó, ele mostra delimitador do campo. Então, como o próprio texto lá do material pode ter uma vírgula, não é interessante a gente botar vírgula, porque aí ele vai criar várias colunas. Esse delimitador vai ser onde ele vai passar a linha da coluna, onde ele vai limitar, onde vai terminar uma linha, terminar uma coluna e começar outra. Então, o melhor delimitador nesse caso é a gente botar ponto e vírgula, que aí quase ninguém usa. Dou OK, aí ele vai gerar o arquivo do Excel. Vou fazer a mesma coisa para modelo genérico, mesma coisa. Então, rapidinho aqui, exportar, relatório, tabela. E aí, nesse caso, eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar, eu vou botar TXT, só para diferenciar. Salvar, delimitador, ponto e vírgula, OK. Bem, feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá na minha área de trabalho, vou reduzir aqui tudo, reduzir aqui tudo, deixa eu achar ele aqui na minha área de trabalho, está na outra tela. Pronto, vou dar dois cliques para cá. Tá ele aqui, a outra aqui. Então, vou dar dois cliques nele. E veja que é a mesma tabela que eu estava lá, eu estou aqui. Primeira ação que eu tenho que fazer. Gente, por alguma razão, ele trouxe ainda os quantitativos em centímetros. Não sei porquê, deveria ter realmente convertido. Mas isso também não será um problema. É até bom, porque eu já ensino como corrigir. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é salvar como. E vou deixar lá na área de trabalho também, mas como, dessa vez, XLSX. Ou seja, já para ficar no formato Excel. Salvei, pronto. A partir de agora eu posso fazer qualquer alteração, qualquer modificação que ele vai funcionar normalmente.
que é que eu vou fazer agora? Ó, eu abro aqui mais uma aba branquinha. Vou fazer o quê? Vou pegar aqui, ó, do primeiro cabo, do primeiro item, aqui tem descrição, não tem nada mesmo. Do primeiro cabo, seguro Ctrl Shift End, End de final em inglês, ele vai para o último. Então, ó, dou um Ctrl C, venho para essa nova tabela, escolho uma célula e clico em transpor. Para quem não está habituado, transpor isso aqui, ó. Transpor, o que é que ele vai fazer? Ele vai inverter. O que é coluna vira linha, o que é linha vira coluna. Então, ó, clico em transpor. Veja que todos aqueles cabos que a gente tinha lá, ó, eles agora estão na vertical. E todos aqueles valores estão na horizontal. Bem, feito isso, a gente vai só dar uma convertida aqui em algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse centímetro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, no comecinho aqui, nessa primeira de quantidades, dou um Ctrl End, novamente, Ctrl Shift End, para selecionar tudo e dou um Ctrl L agora. Ctrl L, que é de pesquisar, ele também é de substituir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir o quê? Eu quero que esse igual a espaço, caso esse espaço centímetro, está minúsculo aqui, espaço centímetro seja substituído por nada. Ou seja, eu só quero que ele desapareça. Fiz isso, estou com a área toda selecionada aqui, clico em substituir tudo. Então veja que aqui, ó, deixa eu até chamar a atenção aqui, esse 320 aqui, ó, ele vai perder esse espaço e esse centímetro. Então, ó, substituir tudo, ele substituiu e veja que já desapareceu. Mas ele ainda continua com um problema que é o quê? Ele ainda continua com ponto ao invés de vírgula. Mesma coisa eu vou fazer aqui, onde for ponto, eu quero que você bote vírgula. Substituir tudo, e aí ele foi lá e substituiu. Então, nesse caso, como são todos relacionados a metro, então aqui eu tenho todos aqui, todos relacionados a centímetro, no caso, todos eles agora estão como centímetro. O que é que eu vou fazer agora? Eu abriria uma coluna nova, mas aqui ele já abriu para mim, então já me ajudou. Vou botar aqui, ó, soma do primeiro até o último lá. Então, vou dar um Ctrl Shift End aqui, Ctrl End na verdade. Selecionei aqui o último, dou um Enter. Pronto, beleza. Copiei aqui. Botei aqui todos os comprimentos aqui em centímetro. Então, posso dizer que aqui é em centímetros. Eu, claro, quiser converter, eu já posso botar aqui, ó, para cá, converter para metro. O que é que eu vou fazer? Igual a esse valor dividido por 100. No caso, eu tenho por metro. Posso até trazer aqui para duas casas decimais, para poder ficar mais legal. E, no final aqui, eu tenho todos os itens, todos os valores aqui em metro. Pronto. Agora, isso aqui vai ser a minha orientação. E minha orientação também vai ser essa aqui, ó. E aí, nesse caso, eu sei que para quantificar o fio de 1,5, eu tenho que o quê? Considerar 4 elementos, e não apenas um. O K-Build, ele faz um nível de separação que vai a nível de quê? De cor. Então, aí a gente na quantificação tem que levar isso em consideração. Feito isso, vou salvar minha tabela. E agora eu vou puxar o TXT para cá. Mas lembrando, o TXT, até achar o TXT aqui, não sei se eu levei para lá ou não. Vou dar uma olhadinha novamente na minha área de trabalho. Bem, ele veio como SVS, eu acho que na hora eu não troquei, besteira minha. Mas quando ele tem TXT, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar no Excel, abrir um novo arquivo, então vou abrir um novo aqui qualquer, e na hora de puxar, eu posso fazer duas formas. Eu posso tanto vir aqui em dados de TXT ou CSV, então eu clico aqui, ele vai procurar para poder a gente encontrar, então no caso ele está aqui, ó, eu clico em importar, então eu posso fazer por aqui, ou eu posso fazer o seguinte, ó, quando ele mostra essa planilha aqui, eu posso transformar isso, ou eu posso simplesmente carregar. Veja que ele carregou os dados aqui, então aqui ele fica de uma forma mais organizada até para poder a gente gerenciar essas informações. Eu particularmente, eu só uso isso aqui quando eu vou fazer manipular os dados, trabalhar com Power BI, mas nesse caso aqui ele talvez não sirva muito para você.
Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplesmente vir abrir arquivo e na hora de abrir, que você for procurar, claro, você não vai procurar por XLSX, você vai botar em todos os arquivos aqui, ó, todos os arquivos, e aí você vai procurar ele nesse formato, no caso TXT. Vou cancelar aqui, que não vai ser o caso, e a gente já sabe que ele está. Vou até cancelar esse aqui, não vou salvar. Esse aqui já está salvo, né? Eu agora vou abrir ele do jeito que ele estava para a gente. Então, eu vou voltar para cá e esperar ele abrir. Então, vamos lá, abriu, ó, do mesmo jeito, gente. Mesma ação. Então, eu vou vir aqui, vou abrir uma nova planilha, vou pegar do último, do primeiro até o último. Então, ó, Ctrl, seleciono o primeiro, Ctrl Shift End. Então, ó, vou copiar aqui, venho para cá e transpor. Mesma coisa, veja que aqui eu estou acessório para eletroduto, no caso caixa 4x2, então ele tem aqui ó, disjuntor, 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 interruptor, tetra, no caso o IDR, né, que a gente chama. Aqui eu tenho ó, as tomadas, interruptor simples, placa com furo, placa com uma função, placa com duas funções, interruptor com tomada, então toda a parte de tanto de interruptor como a parte de tomada vai estar por aqui. Mais uma vez, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar aqui para eu ter a quantidade que eu tenho todo no meu projeto. Vou até o último. E aí, a informação que eu tenho aqui eu tenho um quadro de 42, onde eu vou ter aqui um IDR de 4, eu vou ter aqui disjuntor, eu vou ter 10 disjuntores de 32 amperes, um disjuntor de 3 amperes e um disjuntor tripolar de 120 amperes. 20 caixas de passagem de 4x2 e aqui eu vou ter ó, um interruptor ou um com placa cega, um para uma função, ou seja, nesse caso aqui ele já fez a separação do tipo. Provavelmente isso aqui, claro, eu teria que entrar na especificação, estudar um pouco mais, mas provavelmente isso é aquele modelo onde você tem a placa e tem os módulos separados também. Provavelmente deve ser isso, eu teria que realmente estudar o modelo para fazer essa afirmação. Então, mas aqui eu já tenho também uma quantificação. Então vamos lá, eu vou pegar lá na nossa planilha, eu vou inserir fio, vou inserir um disjuntor, pronto, para poder a gente quantificar. Então como é que a gente quantifica? Vamos lá, novamente, vou aqui no meu projeto, vou lá no Orça Fácil, no Orça Fácil eu vou aqui vincular orçamento, e em vincular orçamento, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele orçamento que a gente estava, aula de reforço, sistemas prediais, e vou vincular a etapa dessa vez. Então, ó, vincular a etapa. E nesse caso, aí eu só pego a etapa de elétrica. Então, eu selecionei a etapa de elétrica aqui, vincular etapa. Vinculei a etapa, o que é que vai acontecer agora? Agora eu já posso manipular o orçamento só do trecho de elétrica. Clico em editar orçamento. E em editar orçamento, o que é que vai acontecer? Ele vai vir aqui e vai abrir o nosso orçamento. Então, deixa eu dar uma pausa aqui, espera ele abrir. Bem, abriu aqui, então vamos lá. Vou inserir aqui, bem, 3 serviços. Então, vamos lá. Na parte de infraestrutura, então para inserir esse terceiro serviço, né, eu vou inserir mais um aqui, uma subetapa. Então, eu venho para aqui para cima, criar uma subetapa. Vou botar aqui disjuntores, para deixar organizado. Vou confirmar aqui no final. Então, vamos lá. Na parte de infraestrutura, vou botar eletroduto corrugado. Eu vai até na tabela, né, para poder não adiantar o serviço. Vamos ver aqui na tabela. Pronto, essa tabela está horrível para a gente verificar, né? Então vamos para o nosso Excel mesmo. Tá aqui, ó, eletroduto PVC flexível, leve, beleza. Eletroduto corrugado, como a gente já conhece. Então, aqui na parte de infra, eu vou botar inserir composição, SINAP, ok. Lembrando, gente, SINAP foi uma escolha minha, mas você pode usar o teu banco de dados, pode usar qualquer outra tabela. Então vamos lá. Eletroduto PVC corrugado 25.
ou 3/4. Vamos ver o que é que ele aparece lá. Vamos dar um espaço aqui para ele trazer as respostas. Não lembro se ele está com 25 ou 3/4. Deixa eu apagar esse 25 aqui para ver a resposta que ele traz. Então vamos lá, eletroduto, PVC. Espera ele dar um retorno aqui para poder a gente ver o resultado. Então já vou dar uma pausa aqui para esperar o resultado dele. Bem, pessoal, eu vi que ele não estava trazendo, aí eu reescrevi aqui, eu botei eletroduto PVC corrugado, aí ele foi e trouxe mais rápido. Então eu tenho aqui eletroduto PVC flexível corrugado, ele bota para circuitos instalados em laje e instalado em parede. Então veja como é importante muitas vezes um detalhamento no projeto, porque é o seguinte, na tabela que eu estou utilizando aqui, ele diferencia o que é na parede e o que é na laje. O ideal seria o quê? O projeto ter uma separação também de parede e de laje para poder a gente aí quantificar aqui, no caso de obra pública, poder separar um do outro. Nesse caso aqui do nosso exemplo, a gente vai considerar aqui esse de parede mesmo, mas na prática a gente teria que realmente fazer essa diferenciação. Vou dar 2 cliques aqui e vou adicionar. Confirmei. Vou aqui de cabo, eu vou pegar o cabo de 2,5 milímetros. Então vou clicar aqui, inserir composição, Sinap novamente. Aqui eu vou botar cabo, vamos botar aqui cabo 2,5. Ele traz só com 2,5. Dá um espaço aqui, o resultado dele. Vê se não trouxer, não tem problema, é só reescrever. Deixa eu reescrever aqui. Opa, estava trazendo. Cabo 2,5 ele trouxe, ó. Tem o de 450 e 0,6. Vou considerar 450 porque é uma edificação internamente, mas também tem que ter essa informação no projeto para poder a gente escolher da forma correta. Então, ó, selecionei aqui, inseri, e vou pegar lá o nosso disjuntor tem um de 10 amperes, 32, então vamos pesquisar aqui, vamos ver o que é que tem. Então, eu vou pegar aqui disjuntores, inserir composição, Sinap novamente, vou botar aqui disjuntor, e para não trazer todos, eu vou pegar aqui, vou botar unipolar, vamos ver o que é que ele traz, deixa eu dar um espaço aqui, cadê, vamos ver, atrás, deixa eu dar uma pausa para ajudar no tamanho do vídeo. Bem, gente, erro meu aqui, eu botei unipolar, mas o nome certo é monopolar, então deve ser porque eu já estou cansado do dia, né? Mas vamos lá, então, ó, disjuntor monopolar eu tenho de 10, 16, 20, 25, 32, então eu vou escolher o de 10 aqui, que aí já serve para a gente, vou dar 2 cliques aqui e vou confirmar. Pronto. Confirmei aqui, vamos para a quantificação, né? Aqui, como é que eu vou fazer? Eu venho, clico nos 3 pontinhos, veja que aqui eu tenho as 2 opções, mas não tenho de material, clico em categoria, e aí vejam que aqui, ó, na parte de categoria, meus cabos já estão aqui. Mas como é que eu vou selecionar mais de um? Que eu não tenho como. Vou selecionar um aqui, segurando no Shift ele não vai. Eu tenho que selecionar apenas um. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um, depois eu vou fazer o outro, depois eu vou fazer o outro. Então eu vou clicar nele aqui, vou dar um OK. Posso fazer o seguinte, posso abrir, clicar novamente, ó, para fazer o segundo. Opa, desculpa, gente, até eu errei aqui. Ele está com cabo de 2,5, então eu estou selecionando de 1,5, está errado. Então eu vou excluir aqui. Então para excluir eu venho aqui, ó, no papelzinho com X, aqui no final. E vou novamente começar. Então, ó, vou clicar aqui, vou esticar aqui para dar uma olhada onde é que está o de 2,5. Então o de 2,5 começa aqui, ó. É o nosso quinto da lista. Então o de 2,5 começa aqui. Vou dar um OK. Bem, para fazer o segundo, eu posso simplesmente clicar aqui de novo, fazer o segundo. Então, ó, vai ser o sexto da nossa lista. Aqui para ver. Então, o sexto vai ser esse aqui, verde e amarelo. Vou dar um OK aqui. Ou eu poderia fazer o seguinte, para não ter esse trabalho de procurar lá na lista, eu posso pegar e duplicar o último que eu fiz. Eu vou clicar aqui em duplicar. Venho aqui,
e dou 2 cliques nele para editar. Então agora, já que eu sei que esse último era isso aqui, é só eu clicar no de baixo. Cliquei no de baixo, dou um OK e agora eu tenho ó, 113,40 metros de fio. Posso vir na minha tabela para ver, ó, de 2,5 tem quanto? 113 aqui no finalzinho, ó, 113,40 metros de fio. Vou voltar lá no Revit. O que é que eu posso fazer aqui? Porque aqui está tudo misturado. Se eu quiser diferenciar, eu posso renomear isso aqui. Então, vou clicar nesse, clico em renomear. Ele bota aqui, estipular manualmente? Sim, eu quero estipular manualmente. Nesse caso, eu posso até fazer o seguinte, eu vou lá no final, como a informação que eu quero, ó, azul claro, 2,5 está aqui, eu posso pegar, apagar tudo e digitar cabo, pronto. Já alterei. Segundo, renomear de novo, estipular manualmente. Vou fazer a mesma coisa, vou lá para o final, verde e amarelo. Aqui, ó, selecionei aqui, cabo e fechar. Em seguida, no último, eu vou botar aqui, ó, renomear, estipular novamente, lá para o final, vermelho, cabo 2,5, fechar. Então, aqui eu vou conseguir identificar de uma forma melhor, fechei, confirmei, tá ok. Então, agora eu já tenho realmente essa informação já definida aqui. Vamos agora, poxa, agora que eu percebi, eu fiz a parte de cabo no lugar de eletroduto e a parte de eletroduto no lugar de cabo. Bem, o que acontece? Deixa eu até dar esse spoiler aí para vocês. Eu vou duplicar ele aqui, veja, não foi de propósito, mas já que tá, é aquele negócio, a besteira feita a gente aproveita da besteira, né? Pelo menos dá risada. Então, vou duplicar esse item aqui, ele está aqui, ó, novamente. Eu vou mover ele aqui para baixo, então é bom que a gente já viu o comando de duplicar, ou seja, eu só seleciono a linha e clico em duplicar. E para mover, eu clico no item, clico aqui em mover e posso dizer, olha, eu quero ele aqui embaixo, eu quero ele em cabos. Clico aqui em OK e veja que ele vem aqui para cá. Vem aqui para baixo. Em seguida, o que é que eu posso fazer? Veja, lá no site não pode. Antigamente aqui podia, não sei se ainda vai poder, mas vamos lá. Eu posso pegar o código aqui, eu posso mudar esse serviço simplesmente mudando o código. Vou dar 2 cliques aqui para editar. Eu vou botar aqui, ó, 91926. Ver se ele vai mudar. Vou apagar aqui essa descrição. Veja que ele mostra aqui, ó, 91926. Ver se ele traz o código. Anteriormente ele fazia isso. A gente pegava, colocava, digitava o código novo, 91926. É porque eu quero aproveitar essa quantificação, para não ter todo o trabalho. Ah, ele apareceu aqui, ó, cabo isolado. Dou 2 cliques aqui, está resolvido o meu problema. Por quê? Porque agora eu já tenho a informação já correta. O que vai acontecer aqui, daqui a pouquinho ele vai atualizar esse valor, tá, gente? Vou vir aqui, vou excluir esse, porque eu não vou querer ele. E pelo menos aqui eu já mantive o negócio organizado. Vamos lá, deixa eu ir em eletroduto. Então, reparar a besteira que eu fiz, né? Vou deletar eles, então, para deletar, agora sim eu vou poder mostrar com ele aceso, ó. Deletei, selecionei, deletei, selecionei, deletei. Bem, vou para a quantificação do eletroduto. Então, o eletroduto também está em bandeja de cabos. Vou aqui em categoria, bandeja de cabo ele já está aqui em cima selecionado, ó. Então, agora eu vou procurar nosso amigo eletroduto flexível do PVC. Ele já está aqui. Dou um OK. Quantificação feita. Fechar e OK. Está resolvido o meu problema. Agora a gente vai para o último, que é o nosso disjuntor monopolar. Então, no disjuntor, o que é que eu vou fazer? Também 3 cliques, 3 pontos. Veja que aqui também é unitário. Ó. O que é que a gente vai fazer? Também categoria. Em categoria, a gente vai para modelos genéricos. E em modelos genéricos, eu tenho no total 21.
que é que eu vou fazer? Vou lá em filtros e aí eu posso ver o que? Pronto. Se eu for em filtro de família, será que eu consigo filtrar? Então vamos clicar aqui para ver. Ó, somente utilizados. E veja que aqui, ó, eu tenho números aleatórios aí, números de circuito que não vai me trazer nenhum resultado. Então, no final das contas, não serve. Bem, o que é que eu vou fazer então? Vou aqui no filtro de parâmetros e posso procurar o seguinte, ó. Posso procurar nessa lista de parâmetros, eu tenho meus disjuntores. Então, meu disjuntor está aqui, ó, de 10. E aí ele bota aqui, ó, igual a, e ele tem, ó, 3 unidades. Então, com isso, eu vou botar 3 unidades. Aí veja o que é que vai acontecer. Vou botar OK aqui, aí ele diz, espera aí, é valor 3 unidades? Ele está aparecendo 1. Então, é uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Quando ele faz esse tipo de coisa, isso aqui nos causa, digamos assim, uma certa estranheza, porque no final das contas, ele deveria trazer aqui o quê? Que o valor seria 1, e aí ele deveria contar 1, 2, 3. Mas o que acontece? O K-Build ele não faz o detalhe de... Ele não cria cada elemento um disjuntor. Ele cria um elemento onde ele vai ter o número de disjuntores que é relacionado àquele elemento. Logo, ele está trazendo aqui o número total desse item. Então, sabendo que a quantidade é 3 e aqui é 1, a gente tem que ir lá e fazer o quê? Vou ter que vir aqui e colocar esse valor que ele tem lá. Então, nesse caso, 3. Tá, Wilbert? Mas aqui ele está somando. Não tem problema. É só você vir aqui, ó, em vez de ADD, que seria adicionar, você vem multiplicar. Nesse caso, ele está multiplicando 3 vezes 1. Esse também é um item muito parecido com aquele dos, das conexões, que a gente sempre vai ter que verificar para ver se está coerente ou não. Para ver se realmente está quantificando da forma correta ou não. Porque se não, é melhor a gente confiar mais na tabela. A tabela vai nos dar maior segurança. Então, ó, vou aqui na tabela, deixa eu dar uma olhada para ver quanto a tabela encontrou desse. No caso, disjuntor de 10 foram 3 unidades. Então, a relação que a gente fez está correta. Nesse caso aqui, vou voltar para cá e vou fechar. Vou dar OK, fechar e confirmar. Então, na quantificação desse tipo de projeto, aí a gente tem que sempre estar muito ligado nessas pequenas minúcias. Então, agora a gente vai para o projeto de ar-condicionado. Então, gente, retornando aqui, queria trazer a observação que é o seguinte: quando você trabalha com a parte de hidrossanitária, aquelas regras que eu falei, elas vão servir tanto para água, esgoto, reaproveitamento de água, águas pluviais, GLP, no caso, tanto a parte de gás combustível, também a parte de gases medicinais. Então, todos esses itens aí, eles vão servir para... aquilo que eu expliquei lá vai servir para todos esses sistemas. Já na parte de elétrica, o que eu expliquei lá na parte de elétrica, ele vai servir para tanto a parte de voz e dados, como a parte de telefonia, como a parte de antena, que eles estão muito ligados nessa parte de cabeamento. A parte de sistema de detecção de alarme, que seria mais ligada à parte de elétrica e eletrônicos, ele se comporta como a parte de elétrica. Já a parte de combate a incêndio, que ele se comporta mais como a parte de hidrossanitária, no caso a parte de sprinklers, parte de hidrantes e tudo mais, aí ele vai se comportar mais como uma parte realmente de hidráulica. Então é só para poder diferenciar e dizer que toda essa regra que eu criei não, que eu trouxe para vocês, mostrando tanto uma disciplina quanto a outra, ela pode ser sim adaptada para esses outros sistemas sem problema nenhum, vai funcionar do mesmo jeito. Tanto que é assim que eu trabalho no meu dia a dia. Mas vamos lá, vamos passar agora para ar-condicionado rapidinho para poder encurtar o nosso vídeo, que já está bastante longo, né? Então, vamos lá para a tela e apresentação, a nossa tela aqui do Revit, quer dizer, onde eu tenho aqui um projeto de ar-condicionado. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Eu temos aqui a tabela de dutos, temos dutos, na verdade, temos também equipamentos mecânicos. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter as diferenças, né? Que a gente, por exemplo, fosse criar tabelas, aqui dá umas 5 a 7 tabelas. Por quê? Porque normalmente, nesse caso,
Teria a parte de dutos, seria uma tabela, mas eu tenho dutos, que seria a parte da tubulação frigorígena. Então aqui já é duto flexível, tubulação flexível. Eu tenho aqui equipamentos mecânicos, no caso ele está dizendo aqui equipamento mecânico, correto. Eu tenho também a tubulação rígida, quando dependendo do sistema que você estiver trabalhando, ele vai trabalhar esse tipo de tubulação. Então veja, eu tenho até agora dutos, tubulação flexível, equipamentos mecânicos. Então, posso ter vários outros elementos aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui no caso da grelha, na tomada de ar, do terminal de ar, ele tem um item só de tomada de ar. Então, veja que aqui ó, a coisa vai diferenciando. Então, gente, eu não vou nem fazer tabela, porque praticamente é um processo que ele vai se repetir. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher uns 2 ou 3 tipos aqui para poder a gente quantificar. Então, deixa eu dar uma olhada. Ó. Eu tenho um ar-condicionado aqui. Esse ar-condicionado é um ar-condicionado de 22.000 BTUs. Eu vou até ver se no meu projeto tem algum. Se não tiver no meu banco de dados, ou não tiver, por exemplo, no Sinap, a gente vai escolher o outro até para poder ganhar tempo. Mas vamos lá, vamos pensar com calma. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu vou aqui em Orça Fácil. Vou aqui em Orça Fácil, eu vou criar. Já tem um orçamento, na verdade, eu vou clicar aqui em vincular orçamento. Nesse caso, vou vincular a etapa. Então, primeiro, eu vou ter que o quê? Escolher o projeto, né? Então, eu vou vincular projeto. Escolher o nosso projeto aqui. Depois, eu vou vincular em etapa. Então, primeiro, eu tenho que escolher o projeto para depois vincular. Então, ó, vou vir aqui na parte de ar-condicionado e vou clicar em vincular etapa. Por alguma razão que eu desconheço, ele não está habilitando aqui para eu vincular etapa. Bem, deixa eu vir aqui e ver o que é que está acontecendo. Tá, novamente, para ver qual o problema. Vou aqui vincular projeto. Porque não é interessante a gente vincular aqui diretamente no projeto. Porque com isso eu vou perder, de certa forma, os outros vínculos. Não é que eu vou perder os outros vínculos, mas não é interessante a gente fazer isso para estar sobrepondo. Então, vincular etapa novamente. Vamos ver se agora ele destrava aqui para a gente. Por alguma razão não está destravando. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa e vou ver o que é está acontecendo. E já explico para vocês. Ah, gente, só foi dar pausa que o botão habilitou. Vai saber. Então, eu vou clicar aqui em vincular etapa. Agora está vinculada a etapa. Quando eu for no editar orçamento, aí ele vai abrir só essa parte realmente do trecho de ar-condicionado. Aqui é muito direto. Aqui é praticamente todo o trabalho que a gente fez lá para a elétrica e para a hidrossanitária, a gente vai repetir aqui. Então a gente precisa ter alguns cuidados. E eu vou mostrar que cuidados são esses. Vamos lá, começando pela parte de dutos. A parte de dutos, ela precisa ver se o seguinte, se no projeto que foi feito, por exemplo, eu vou clicar num duto aqui, se no duto, além dele trazer as dimensões do duto, né, a base e a altura desse duto, se ele traz uma coisa chamada de área, não uma coisa chamada de área, né, mas se ele traz um parâmetro com a área. Porque esse parâmetro da área, o que é que ele vai fazer? A gente vai vincular diretamente a ele na hora de fazer essa quantificação da área do. Beleza. Encontramos aqui. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai para outra observação que é o seguinte. Nessa outra vinculação, a gente vai fazer o quê? Eu vou dar uma olhada aqui nessa tubulação flexível. Por que eu vou olhar nessa tubulação flexível? Porque eu vou clicar nela aqui e vou ver as propriedades dela. Por enquanto, ele só está dizendo que é uma tubulação flexível, onde eu tenho aqui o diâmetro de 80 milímetros. Tá, não está me dizendo nada. Vou vir aqui em editar tipo para ver se eu tenho mais alguma informação. Também não está me dizendo nada. E por que eu estou dizendo que não está dizendo nada, gente? Porque é o seguinte, eu tenho aqui um ar-condicionado de 22.000 BTU. Dentro desse duto flexível, o que é que precisa ter? Eu preciso ter uma tubulação que ela vai levar o gás para dentro da evaporadora, o gás gelado no caso. Ele tem que ter uma tubulação que retorna, no caso, uma de ida e uma de volta.
Então, dentro desse tubo aqui, eu tenho já 2 tubos. Além disso, eu teria o quê? Eu teria o cabo elétrico que vai ligar a evaporadora à condensadora. Então, na prática, por isso que eu sempre digo que quando você é orçamentista, você tem que ser um clínico geral, porque você tem que entender um pouquinho de cada coisa, é exatamente por causa disso. Porque nesse caso aqui, eu já identifiquei que o projeto ele está incompleto. Ou seja, a informação aqui ela não é o suficiente para eu poder orçar. Então, nesse caso aqui, eu teria que o quê? Fazer uma solicitação para o projetista para ele dizer, olha, nessa tubulação, qual o diâmetro das tubulações flexíveis de cobre? Ou ele poderia se me dar por escrito, ou ele já incorporar no projeto. Então, por exemplo, eu peguei um projeto onde o projetista incorporou. Então, o projetista fez o seguinte, ele criou um parâmetro aqui, onde no parâmetro tinha dizendo que ele tinha a tubulação, vamos dizer, de ida de, sei lá, 3 quartos e a de volta de 5 oitavos. Eu estou jogando valores aqui aleatórios até porque eu teria que ver, porque um é maior e o outro é um diâmetro menor. E também ele informava que tinha um cabo PP de 3 condutores por 2,5, por exemplo, ou 4 condutores por 2, enfim. Ele colocava essa informação como texto. Por quê? Porque na hora que eu ia filtrar por parâmetro, aí eu pegava essa informação e considerava no meu orçamento. Nesse caso, eu não tenho como me agarrar com isso aqui, então esse projeto realmente ele não vai me trazer nenhuma informação relevante com relação a essa quantificação. Então, vai ficar me devendo. Aqui no caso, desse outro aqui, exemplo, eu tenho o quê? Pronto, eu tenho aqui a tubulação. Nesse caso aqui, eu tenho que ver, ele está dizendo aqui que é a tubulação de 15 milímetros, mas qual é o tipo de material? Vamos ver se ele bota aqui. Tem. Ele bota aqui que é uma tubulação de água fria, doméstico, tudo mais. Como aqui é de Itatiba, não traz mais nada do que isso. Mas assim, será que realmente essa tubulação ela é de água fria? Para que serve essa tubulação? O que é essa tubulação? Isso aqui é o que? É um aquecedor? Então vamos clicar aqui para ver. Ele bota aqui que é um radiador. Então veja, essas informações a gente tem que saber, por exemplo, se é uma tubulação isolada ou não é. Então, o projetista, quando ele passa essa informação e a gente de orçamento, a gente vai utilizar essa informação, a gente tem que ter bastante segurança daquilo que a gente vai realmente orçar. Então, nesse caso aqui, gente, também a gente está muito carente de informação. Mas vamos lá, como eu já havia falado até na aula, informação é tudo e tem que estar presente no projeto para poder a gente orçar. Então, aqui eu só vou pegar 2 exemplos mesmo, pegar o exemplo do duto e do equipamento. Então vamos lá, puxar aqui para cima, equipamento, vou lá em Sinap, vou ver se tem algum ar-condicionado aí de 22 ou 24 BTUs, só para poder a gente fazer o nosso exemplo. Vou botar aqui, deixa eu ver se ele tem split. Vamos ver se vem. Condicionado, split, high wall. Pronto, eu tenho aqui, ó, piso-teto, cassete. Sinap tem um bocado de equipamento. Então, eu vou pegar esse aqui de 24, eu sei que é de 22, mas só para o nosso exemplo, 4, vou dar dois cliques para confirmar, vim aqui para cima. Confirmei, vamos ver se tem de duto também. Então, o ruim é que de duto, quando a gente bota a palavra duto, ele vai pegar eletroduto também, mas vamos embora. Tá aqui duto chapa. Se não encontrar, eu sei que eu tenho também essa informação numa composição que eu fiz. Então, eu posso buscar de lá. Duto, chapa, vamos ver se vem, ó. Suporte de duto, chapa, não veio, não veio legal. Então, vou cancelar aqui, sim. Até porque é o seguinte, antes de procurar pelo duto, eu tenho que ver qual o material. Porque não necessariamente esse duto é de chapa metálica. Posso ter de outros materiais, eu posso ter de poliestireno, enfim, tenho várias opções aí no mercado. Então, vou ver aqui se ele está dizendo que material é. Estou vendo aqui na parte de propriedades. Não. Então veja que também eu precisaria. Eu preciso saber qual a espessura da chapa, se é uma chapa de 20, 24, 18, enfim, 26. Ele precisa me passar essa informação. Aqui também eu não tenho. Ó. Então, quando a gente trabalha com BIM, a gente precisa ter informação dentro do modelo. Então aqui
Nesse caso, mais uma vez, eu não conseguiria orçar, mas vou dar uma esquecida nisso só para a gente fazer o exemplo. Então, ó, vou vir aqui em dutos, inserir. Nesse caso, eu vou procurar no meu banco de dados. Então, ok. Eu vou botar aqui duto. Ver se ele quer que ele traga de duto no meu banco de dados. AR. Vamos lá, vamos esperar aqui para ver o resultado. Bem, vou dar uma pausa novamente, né? Esperar chegar. Opa! Ó, duto em MPU, foi um projeto que eu trabalhei, então não era duto de chapa, era em MPU. Vou pegar aqui, vou escolher ele, e ele está por metro quadrado, ou seja, a unidade que a gente precisa. Dá 2 cliques aqui e vou confirmar. E aí a quantificação, gente, vai ser tranquila, porque eu venho aqui, ó, na quantificação, vou lá, veja que por ser unidade novamente, ele bloqueia os outros dois, ó, ele só deixa a categoria. Então, categoria, eu já sei que ele é um equipamento mecânico. Bom, selecionei equipamento mecânico e ele tem 10 equipamentos mecânicos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou filtrar. Venho aqui em filtro, filtro de família, e aí vou ver, ó, vou clicar aqui em somente utilizados, porque ele só vai trazer aqueles equipamentos que realmente foram utilizados no projeto. Então, eu tenho, ó, unidade condensadora, carro e evaporadora. Bem, se você estiver alçando a unidade evaporadora junto com a condensadora, como sendo um kit, tudo junto, aí você pode só selecionar um, porque de tabela vai vir um outro. Então você não precisa fazer um para condensadora e para evaporadora. Porém, se tiver separado evaporadora e condensadora, aí você vai fazer um para cada. Existem equipamentos que, por exemplo, é uma condensadora para 2, 3 evaporadores. Então, nesse caso, que acontecer que não é um para um, uma relação um para um, aí você tem que fazer o quê? Você vai ter que quantificar esses equipamentos separados. Nessa relação um para um, é só você escolher um deles. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui de tipo. Não, o tipo é um único. Vou dar um OK e agora baixou para 2 equipamentos. Dou um OK aqui também. Vou visualizar com os 2 equipamentos aqui. Então, com isso eu fecho e confirmo. E agora, por fim, eu vou lá para minha parte de dutos, onde duto, agora eu posso ter o quê? Ter área, posso ter fórmula, posso ter tudo, porque aí ele é metro quadrado agora, então ele me permite tudo. Então, por exemplo, se eu tivesse lá dutos de vários materiais, eu poderia filtrar por material. Nesse caso, não é interessante fazer. Nesse caso, a gente tem categoria e já tem um item que traz lá a fórmula. Então, se esse item já traz fórmula, aí já é direto. Se não, aí eu teria que fazer o quê? Teria que fazer uma fórmula para pegar as dimensões e aí ele calcular. Então, vou vir aqui, ó, categoria. Em seguida, eu vou procurar por dutos. E para ele quantificar, veja que aqui ainda está zerado, mas para ele quantificar eu tenho que clicar aqui em área. Então, ó, ele foi aqui e botou que foram 37 unidades e tem 29 metros quadrados de duto. Vou dar um OK, vou confirmar. Lembrando, gente, que nesse caso a gente teria que fazer as tabelas para a gente sempre ter o nosso parâmetro de comparação. Nesse caso, veja aqui, ó, ele trouxe todos os dutos, porém estou sentindo falta de algo, que é o quê? Que é essas reduções aqui e que são também esses joelhos aqui, esses T's. O que é que está acontecendo? A gente não colocou, nesse caso ele não está quantificando as conexões dos dutos. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu posso até duplicar isso aqui e ao invés da categoria duto, eu vou procurar o que? Conexões de duto. Selecionei conexão de duto, vou selecionar também área e com isso, quando eu dou um OK, o que é que vai acontecer? Ele agora, ó, complementa as conexões. Então, ó, se eu quiser saber o que é que está sendo quantificado no duto, eu clico aqui, ele fica todo azul e o resto apagado. Se eu clicar no outro, aí ele já vai, ó, ativa os demais e deixa o duto sem estar destacado. Feito isso, dou OK e finalizo a minha quantificação. Então, ó, no final das contas, nós temos o nosso orçamento aqui fechadinho, bonitinho. E, basicamente, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Agora, claro que
Isso aí requer um pouco mais de estudo, requer um pouco mais de detalhamento, tanto que eu já aproveito a oportunidade para dizer para vocês que é o seguinte, a quantificação feita no BIM, ela é algo que ainda precisa realmente ser mais estudada, ser mais formatada, vamos dizer assim, e ela depende muito de software. Aqui a gente usou um software, a gente usou um software autoral para poder fazer as tabelas, a gente usou também um software de orçamento, mas se a gente utilizar outros softwares, eles vão ter regras diferentes, mas sempre vão ser a mesma dinâmica. Então, assim, eu quero dizer para vocês é que o seguinte, que no final das contas, esse trabalho, ele sempre é um trabalho que ele, primeiro, ele depende da qualidade do projeto e segundo, ele é um trabalho bastante investigativo. Beleza? Então, para finalizar, eu posso fazer até uma propaganda. Se em algum momento você estiver livre, você quiser fazer algum curso voltado para a parte de orçamento e BIM, dá uma olhada nas redes sociais da gente lá, da empresa aqui da Brain Builder, que está aparecendo aqui no rodapé dessa imagem aqui. E também, provavelmente, digamos assim, a gente vai ter algo que se encaixe para você. Mas se você tiver um grupo aí de pessoas que também queiram fazer cursos relacionados, por exemplo, aos softwares Orça Fácil, Primos e FC, Vico, Eivisos, Ceobra, Rubik ou o Compor 90 e o Presto, então é só falar comigo que eu tenho como lhe dar um curso de todos eles e fora isso, toda a parte de orçamento mesmo. Tanto a parte de orçamento para obras públicas, obras privadas, orçamento básico, orçamento avançado, é, orçamento no BIM também, orçamento de obras de infraestrutura, que é uma coisa que é bem diferenciada, orçamento na área de saneamento também. Então fiquem à vontade, qualquer coisa, só entrar em contato comigo para fechar turmas ou quando tiver disponibilidade lá no site também fazer o curso conosco, beleza? Então, um forte abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado aí vocês de alguma forma. Acredito que ele está um pouco longo aí, mas tem sua razão de ser, beleza? Um forte abraço e até mais.